Hoje aqui, só para não me perder o tempo, ok? Como é que vocês estão? Tá tudo pelas ordens? São um tempo aqui que eu tô marcando, né? Ok, vamos lá fazer alguns exercícios da ESA e da SpaceX. Primeiro, vou começar com a ESA, de padrão, né? Porque hoje é segunda-feira, o dia que eu dou aula para a galera que está tentando a Escola de Sargento das Armas. Tem aqui a primeira pergunta, né? Qual importante medida administrativa foi tomada em 1834, realizada a partir da modificação da Constituição Brasileira? Preste atenção. Há umas aulas atrás eu postei no YouTube, né, sobre o período conhecido como o período das regências, também chamado de período regencial do Brasil. Deu uma mexida aqui, mas desculpa aí a tremida na minha tela, já ajeitei. E nesse período regencial eu falei sobre algumas características particulares dele. E uma delas foi que em 1834 houve uma modificação na Constituição. E dentro desta modificação da Constituição tinha a transformação da cidade do Rio de Janeiro em município neutro, sem interferência política. Lá era sede administrativa, era isso que eles queriam dizer. Ninguém toca no Rio, ninguém perturba o Rio de Janeiro. As leis do Rio são leis específicas para o Rio de Janeiro. Era um município neutro. Portanto, como já está respondido aqui, a resposta é a letra B. Não pode ser a abertura dos portos às nações amigas, que essa lei foi do período da era do governo de Dom João VI, tá? A era joanina, do período joanino. Bem, não pode ser a assinatura da tarifa Alves Branco, que já é da época do governo de Dom Pedro II, nem a lei de aprovação de terras, de jeito nenhum, e nem a assinatura de tratado de comércio e navegação com a Inglaterra, que esta lei de assinatura do tratado de comércio com a Inglaterra é uma lei que é do período joanino também, portanto, a única por eliminação, e aí é por isso que é bom você estar sempre atento, por eliminação, seria a letra B. Tá bom, garotinho, garotinha? Estou pegando aqui, você pode ver, ó, do site Projeto Militar, tá? Blogspot.com, não é meu esse site. Estou fazendo a propaganda aí, você pode acessar, é muito bom esse site. Até para você baixar alguns exercícios para estudar. Vale a pena. Bem, essa daqui é de Getúlio Vargas, eu não trabalhei com a galera ainda, e nem essa do período do governo do Marechal Deodoro, tá? Mas vamos falar aqui sobre o primeiro governo geral do Brasil. Onde ele foi instalado? Cara, o primeiro governo geral do Brasil foi instalado em Salvador. Salvador, Bahia. Tá certo? Não foi em São Luís, não foi em Fortaleza, não foi no Rio de Janeiro nem em Olinda, foi em Salvador, tá certo? Regência. O governo geral. Quem foi o primeiro governador geral, gente? Martim Afonso de Souza, que trouxe consigo lá um grupo de colonizadores portugueses. Foi ele também responsável por instalar as capitanias hereditárias, ok? Então, o primeiro governo geral do Brasil foi na cidade de Salvador. Já estava querendo confundir com capitania, com as regências. Quase que eu confundi aqui, essa cabeça de ovo aqui. Mas vamos dar prosseguimento, ok? Questão da ESA. Sobre revoltas do período regencial. Eu dei uma pincelada muito rápida
em alguns vídeos que eu fiz aí para o pessoal que está se preparando para a ESA. E aí vamos falar sobre essa revolta. É uma revolta diferente de todas que ocorreu no Brasil. Essa revolta foi a revolta dos negros malês, numa região específica da África. Estes negros africanos eram muçulmanos, islâmicos. Você sabe que o povo islâmico ele tem um dos costumes principais da sua religião, rezar 5 vezes voltados para Meca, olhando para Meca, observando Meca. Firmeza? Então, esses negros foram obrigados a adotar o catolicismo como religião oficial e abandonar a crença em Maomé. Eles foram levados principalmente para a Bahia, para trabalhar nos canaviais de cana-de-açúcar. Você sabe que o trabalho da cana-de-açúcar era muito difícil, era muito sofrido. Era uma sofreguidão do caramba que esses caras passavam. E essa revolta dos malês, ela aconteceu na Bahia de Todos os Santos. Além de ser da Bahia, foi uma revolta também de cunho religioso, e eles também desejavam libertar os escravos. Ia ser um levante bem grande de libertação de escravos também, não ia ser somente uma revolta de questões religiosas não, tá? Deixa eu ver essa daqui, ó. Essa daqui. Essa aqui, a resposta já aparece, não tem problema, isso aqui é só uma revisão comentada das provas da ESA. Essa caiu em 2015. Veja o padrão de pergunta da ESA. Ó. É uma pergunta direta, em 1815. Ele não cria um texto e nem um contexto para te confundir, ele vai direto na ferida. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, na prática. Na prática, o Brasil fez isso para ter uma autonomia administrativa e para ter o reconhecimento internacional. Porque a família real portuguesa havia, há pouco, fugido de Portugal das garras de Napoleão, dos ditames de Napoleão, fugindo da morte certa. Eles já estavam, tinha, como diz o ditado popular, dado o pé, dá o pé, vagabundo, era o pé, com medo de Napoleão. Então, chegando ao Brasil, tinha uma alternativa e tinha que ser tomada rápida. Transformar o Brasil em um reino, uma colônia que não estava preparada com edifícios, não tinha ainda um corpo administrativo para isso. Então, teve que ser criado Jardim Botânico, Biblioteca Nacional, Banco do Brasil, faculdades foram criadas nesse período, do período joanino. Enfim, ele criou toda uma infraestrutura para que o Brasil, de fato, se tornasse um reino, com a intenção do reconhecimento internacional deste reinado para o restante do mundo. Então, o Brasil criou sua autonomia administrativa e também teve o reconhecimento internacional do seu reinado, ok? Vamos para a próxima questão da ESA. Vamos pular essa aqui, que eu já trabalhei. Eu vou trabalhar por período, ok? Estou ainda nos primeiros períodos da história do Brasil. Está falando aqui da primeira Constituição do Brasil, de 1824. Essa Constituição é aquela que veio substituir a Constituição da Mandioca. Lembre-se, a Constituição da Mandioca foi a Constituição que tentou diminuir o poder do imperador. A Constituição que também dizia no seu bojo, nas suas leis, que o imperador deveria ter o seu poder limitado. Não um poder ilimitado, mas sim um poder limitado. Ter um limite, ter uma barreira no seu poder. Ok? E aí, continua a pergunta. Estabelecia uma organização do sistema político em 4 poderes. Quando você vê uma questão falando em 4 poderes, tu já mata a charada. Isso é um bizuzinho que eu estou te dando, um bizu. Um bizuzinho. Guarde no seu coração, aluno e aluna que vai fazer a prova da ESA.
e também da SpaceX. 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. O poder moderador foi criado na França. Já tinha sido usado na França, ok? E o poder moderador seria aquele poder extra típico do absolutismo monárquico, mas disfarçado, em que o imperador, o monarca, o rei, ele teria o poder de dissolver o Congresso, de mudar as leis, de demitir ministros e etc. Esse era o poder moderador, que foi criticado da maneira como ele era usado no Brasil, porque Dom Pedro I usou ele de forma arbitrária. Na verdade, ele era um dispositivo a ser usado na Constituição caso as coisas não estivessem dando certo nos países. Este era o poder moderador. Então, resposta letra C, poder moderador. Você marcaria a letra C como resposta correta. Vamos ver essa questão do ano de 2015, já é de Jânio Quadros, depois a gente fala sobre Jânio Quadros, República Velha também não nos pertence no momento, nem 934. Deixa eu ver, essa daqui é também da idade contemporânea. Olha aí, uma questão sobre Portugal. Portugal, ele foi o pioneiro das grandes navegações. Aí tu olha para Portugal hoje e vê Portugal é desse tamanhico. Na União Europeia, ele não desponta como um dos países mais ricos. Mas, em 1500, e até mesmo até anterior a 1500, Portugal era uma potência mundial, economicamente falando, militarmente falando. Por que Portugal foi o pioneiro? Por que ele foi o primeiro país a desbancar os outros nas grandes navegações? Por que ele descobriu o Brasil primeiro que os outros? Tomou posse do Brasil e de outros territórios do mundo. Claro, porque Portugal estava livre de guerras. Portugal tinha uma monarquia centralizada. Enquanto Portugal estava com a sua monarquia centralizada, na Europa rolava a Guerra dos 100 Anos. A guerra pela sucessão do trono da França. Guerras e mais guerras, Portugal estava em paz. Já tinha seu parlamento, suas leis, seu governo. Foi só um passo para tomar o poder. Então o governo português agiu rapidamente para se tornar o pioneiro das grandes navegações. Até porque ele tinha uma posição geográfica favorável e era um estado centralizado e livre de guerras. Portanto, a resposta está aqui, no final do século XIV, o único estado centralizado livre de guerras. O que lhe permitiu ser o pioneiro na expansão ultramarina era Portugal. Certinho, galera? Vamos ver essa daqui. Olha, essa daqui fala sobre o período pré-colonial. De 1501 até 1530. O Brasil ainda não estava sendo colonizado de fato pelos portugueses, ok? No tocante às primeiras atividades econômicas desenvolvidas pelos portugueses na colônia do Brasil. Entre os anos de 1501 e 30, é correto afirmar que se destacaram como atividades principais. Cara, não tinha outra coisa a se fazer no Brasil nesse período a não ser a escravização de índios e a extração do pau-brasil. Só tinha isso. Eles não tinham encontrado ainda no Brasil metais preciosos. Ainda não tinham sido descobertos jazidas de ouro, de diamantes. Então, observando as riquezas naturais do Brasil, que o Brasil tem muita riqueza natural. O Brasil tem uma flora e uma fauna riquíssima. Então, eles aproveitaram esta fauna e esta flora para extrair uma madeira com um teor de uma cor muito bonita, cor de brasa, um pau que tinha uma cor vermelhada e um perfume diferenciado e uma madeira muito boa, conhecida como pau-brasil, que era vendido na Europa. Então eles cortavam o pau-brasil, eles não, os indígenas, através de um esquema
chamado de escambo. E aí, mano, velho, eles levavam estes indígenas a fazer esse trabalho, sabe como? Dando apetrechos, pente, escova de dente, espelho, colheres, sapatos, em troca do trabalho forçado do índio. O índio trabalhava que nem um condenado, de sol a sol, retirando o pau-brasil, colocando nas margens das praias e defendendo aquela madeira para que piratas de outros países não viessem roubar, enquanto os portugueses levavam para a Europa e vendiam a preço caríssimo. O índio não ganhava nada. Como eu falei para vocês, o que o índio ganhava era lixo, era qualquer porcaria, quinquilharia, no sistema de escambo. Beleza? A resposta à letra D. D de dinossauro. A política externa de Dom João VI foi bem controversa, a sua política externa, hein? Invasões de territórios e tal. Vamos lá. A política externa de Dom João VI, imperador do Brasil, determinou que se realizassem ações militares em territórios vizinhos ao Brasil. Esses territórios foram, primeiro, a Guiana Francesa, para se vingar das invasões de Napoleão em território português. E a segunda foi a tentativa, com sucesso a princípio, de ficar com a república, com a província da Cisplatina que pertencia à Espanha. Por que Portugal tomou da Espanha a República da Cisplatina, o Uruguai? Porque a Espanha foi aliada de Napoleão na invasão de Portugal. A Espanha ajudou os franceses a decretar o fim da corte portuguesa lá em Portugal, a expulsão dos portugueses para o Brasil. Então, por causa desta provocação, em 1609, se não me falha a memória, invadimos a Guiana Francesa, anexamos ela ao Brasil. Teve que ser feito até um tratado depois, o Tratado de Utrecht, se não me engano, de 1713, que delimitava o rio Oiapoque como a fronteira entre a Guiana Francesa e o Brasil. E a República da Cisplatina, que ficou sob posse do Brasil até 1825, quando eles conseguem adquirir a sua independência. O Brasil, pressionado pela Inglaterra e pela França, dá de graça, de mão beijada, para os uruguaios a sua independência, porque senão, hoje o Uruguai seria um território brasileiro. Então a resposta é a letra C. Certinho? Deixa eu ver se tem mais uma desse período. A Inconfidência Mineira, que é uma pergunta de colônia também, uma revolta nativista, na verdade emancipacionista, que desejava a independência de Minas Gerais em relação ao Brasil. A respeito da Inconfidência Mineira ocorrida no Brasil, colônia de 1789, pode ser afirmado com correção que a extinção da escravidão no Brasil era defendida pelo movimento dos Inconfidentes. Em nenhum momento eles defendiam a escravidão, até porque tinha um grupo que queria manter a escravidão. Entre o projeto dos Inconfidentes estava o fechamento dos engenhos em Minas. De forma alguma, os Inconfidentes lideraram esse movimento por causa da criação dos impostos do quinto e da derrama, impostos que defasavam o bolso dos portugueses, que os deixavam haver navios. C. A coroa portuguesa propôs anistia a todos os revoltosos e perdão das dívidas, em troca da rendição incondicional dos Inconfidentes. Também não é essa a resposta. A coroa portuguesa não negociava com ninguém. Então, letra D. Vamos ver a D com carinho. Ó. A rebelião foi desencadeada em um contexto marcado pela diminuição da produção do ouro e o aumento da cobrança de impostos. Essa é a resposta correta. Começou a faltar ouro em Minas Gerais. Além do mais, os mineiros, para não pagar o imposto, eles meio que
Meio não, eles contrabandeavam ouro, escondiam dentro das imagens de escultura, na parte oca das imagens, ok? Em conluio com a Igreja Católica, eles faziam isso. E lá na igreja, quando o dono da mina chegava lá e dividia com o padre os lucros. Além do mais, houve um decréscimo da produção de ouro, começou a cair a produção. Então a coroa portuguesa achava que eles estavam roubando. E aí a coroa portuguesa criou um segundo imposto chamado derrama, correspondente a 150 arrobas de ouro. 100 arrobas, perdão, de ouro produzido teria que ser pago. 1.500 quilos de ouro, meu amigo. Aí os brasileiros, liderados por Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, por um grupo de mineiros, poetas e padres e outras pessoas, tentaram dar um golpe em Minas Gerais, transformando Minas Gerais em um país. E aí, então, o Tiradentes, em uma viagem que faria até o Rio de Janeiro para pedir apoio dos cariocas, foi traído por um dos inconfidentes, que entregou todo o esquema. Eles foram presos. A maioria, os mais ricos, foram perdoados. Alguns degradados, alguns perderam seus bens, mas o Tiradentes foi executado como um exemplo a ser dado contra qualquer um que tentasse fazer algo contra a coroa portuguesa, ok? Portanto, era um crime de lesa majestade, letra D, a resposta correta. Logo mais teremos mais resolução de exercício